Fala pessoal, vamos começar essa aula que as epístolas instruem e formam os cristãos. Aula de número 12. Vamos lá, hoje a gente vai estar falando das cartas. Cartas que são chamadas de epístolas. É o Evangelho, o Novo Testamento. A introdução, vamos falar sobre as cartas como são chamadas. São chamadas de epístolas, essa é uma linguagem teológica, mas a gente pode simplificar aqui, apenas dizer como cartas, tanto aquelas que são paulinas quanto as que são gerais, que são livros nos quais durante o primeiro século foram moldados na base do Evangelho, centralizado na pessoa de Cristo, ajudando a formar tanto formar no caráter como no conhecimento de Cristo. São 21 cartas. 13 são chamadas paulinas, 8 são chamadas de gerais. As gerais elas se destacam porque são de autores diferentes. As paulinas apenas Paulo como autor principal. Como vamos estudar? Fica de olho. Veremos que está sendo agrupado, nós veremos sendo agrupados por autoria e temas destacando alguns aspectos importantes. Carta aos Romanos, ela tem instrução sobre doutrina da salvação. O justo viverá da fé. Romanos 1,17. Essa afirmação ela aponta para a confiança que eles tinham em quem chamou cada um deles para serem testemunhas, mesmo custando a morte física. Em outro ponto, podemos ver que a seguinte declaração: Cristo nos libertou do pecado, mediante seu sacrifício remidor. Romanos 3, 23 até 25. Esse aqui é importante a gente destacar, que também é base da doutrina cristã inicial. Todo cristão, ele, no geral, no início, pelo menos no início, ele tem que saber isso. Sobre Romanos, o livro de Romanos 3, 23 até o 25. Que Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. A carta de Paulo aos Gálatas. Aqui ele vai destacar, no geral, que nós somos justificados não pelas obras da lei, né? Mas somos justificados em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Pois naquele período da igreja ainda havia muita gente que estava chegando aí do judaísmo, se convertendo, mas entendendo que deveria guardar a lei mosaica e não era necessário. Não sei se todos lembram da aula aí que a gente destacou, que houve bastante discussão nesse sentido pelos pais da igreja, onde eles destacaram na reunião feita pelos apóstolos que era necessário abster-se somente do sangue sufocado, da prostituição. 1 Coríntios e 2 Coríntios são duas cartas que Paulo envia às comunidades em Corinto. A comunidade que está em Corinto. Na primeira ele ressalta, o ponto principal do assunto da carta é a mensagem do Cristo crucificado. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Onde ele vai destacar que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? E na segunda carta ele vai destacar falando no ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18.
que Cristo levou sobre os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5,19. Já é um link que nos liga aí aquilo que nós falamos anteriormente na carta aos Romanos, né? Estávamos destituídos da glória de Deus, mas pelo dom gratuito de Deus que nos traz a vida eterna em Cristo Jesus, nós somos novamente ligados a Ele. Então é essa mesma ideia de reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus, e aí nós voltamos ao estado original da comunhão, a mesma comunhão que Adão teve com Deus. Apenas não temos ainda a glorificação, estamos na carne, mas chegará o período que nós não estaremos mais na carne, mas estaremos glorificados como Ele é glorificado. A carta aos Efésios, a temática da carta aos Efésios, ela tem como cabeça, como ponto-chave, que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o dono da igreja. Efésios 1, 22 e 23. Igreja, no sentido aqui, comunidade cristã, corpo de Cristo, orgânico, uma igreja eleita. Então, a carta aos Efésios vai trazer também a importância de que nós somos uma igreja eleita, Efésios 1:4. Outro ponto, a igreja redimida, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, Efésios 1:7. Aí a gente já vai para a carta aos Filipenses, os irmãos que estavam na cidade de Filipos. A mensagem enfatiza que viver é Cristo. Na segunda viagem missionária de Paulo enfatiza justamente isto na carta enviada aos irmãos. Filipenses 1:21, o viver é Cristo. Viver tem que ser em Cristo. E o morrer é o quê? Lucro. A gente vai ter lucro se a gente morrer pela causa de Cristo. E se continuarmos vivendo, temos que viver para Ele. Morrermos para os nossos desejos e paixões, pecados, para vivermos vivificados por Ele. Colossenses. Na carta aos Colossenses, ele atesta que a nossa vida está em Cristo. Colossenses 3:3. Está em Cristo aqui, eu até esqueci de mencionar. Na verdade está escondida em Cristo, porque o versículo vai falar que a nossa vida está escondida nele. O que quer dizer isso? Que nós somos guardados por ele, somos preservados por ele. E mesmo que não sejamos guardados fisicamente, literalmente, no final das contas nós estaremos com ele sempre, quer na vida ou quer na morte. Essa é a certeza do cristão. Pessoas que não têm Cristo, eles não sabem para onde vão. Beleza? A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Aí todos podem ver Colossenses 2, 10, o 20 também e o capítulo 3. A gente não vai se apegar muito aos capítulos, mas somente ao que está de resumo de cada livro. Sobre as últimas coisas. Tópico 3. Ensinos que enfatizam os aspectos da vinda de Jesus, a sua volta. 1 Tessalonicenses. Essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, recebendo apoio de Silas e Timóteo. Ele redigiu aos cristãos na cidade de Tessalônica, na época que pertencia
pertencente à província da Macedônia, debaixo do Império Romano. De acordo com a maioria dos eruditos teólogos, essa foi a segunda carta, porque a primeira foi Gálatas. Ponto principal. Vou resumir o versículo aqui para ficar fácil para todo mundo. Pois se Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia aos que dormem. Aí ele vai falar todo esse enredo aqui que está no versículo, o texto e contexto, é que Cristo vai voltar, né? E deixando claro que na vinda do Senhor os mortos ressuscitarão primeiro. E se caso nós estivermos ainda vivos, nós seremos arrebatados ante o som da trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aí é onde entra todo aquele aspecto do abrir e fechar dos olhos, o piscar de olhos, né? Não é o arrebatamento que está sendo dito sobre o abrir e piscar de olhos, mas é a transformação do nosso corpo. Sim, o arrebatamento vai ser rápido? Vai ser rápido. Mas o que está falando do abrir e piscar de olhos é a transformação dos corpos. Segundo a Tessalonicenses, ele vai reforçar esse assunto da vinda do Senhor. Para que aqueles irmãos tivessem uma compreensão melhor sobre o tema, porque como a perseguição estava bem acirrada, eles acreditavam que o reino de Deus já seria estabelecido literalmente. Então Paulo está encorajando eles a permanecerem firmes e manterem distância dos homens ociosos que não vivem pelo Evangelho. Quando Paulo trata aqui em Tessalonicenses 2, 1 até o 12, esse ociosos aqui é gente que não trabalha, gente que não está fazendo nada. Está querendo viver do Evangelho, mas para o Evangelho mesmo ele não faz nada, porque ele vive às custas dos irmãos. E Paulo deixou bem claro que não era para viver às custas dos irmãos, mas era para todos trabalharem como uma comunidade que ajuda uns aos outros. Segundo as Tessalonicenses, ele vai reforçar a temática da volta do Senhor Jesus, no capítulo 2, versículo 2 até o 4, né, onde ele vai falar da apostasia. Um dos sinais que precedem a volta de Cristo é a apostasia, e que isso não aconteceria sem que, se antes não houvesse a manifestação do anticristo. Então, essa é a temática no segundo livro. Aí o ponto principal de outra das cartas é Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas pastorais. Por que esse nome, né? Pastorais? Porque Timóteo era um aprendiz do apóstolo Paulo e seria encarregado de tomar conta de algumas igrejas e algumas comunidades. Paulo orienta no combate às heresias por meio do ensino das Escrituras com temor, reproduzindo uma teologia cristocêntrica. Na segunda carta, que ele envia para Timóteo, ele reforça o aperfeiçoamento do obreiro, que em relação ao conhecimento, que seja apto e manuseie bem a palavra
palavra da verdade, em algumas traduções, né, que são as Escrituras, e que não fique embaraçado com coisas dessa vida. 2 Timóteo 2,15, nós temos essas referências. Agora vamos para as cartas gerais aí que vai sobrar Pedro, João, enfim. 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro vai destacar sobre provações e sofrimentos, né? Ensina perseverança, paciência durante as provações, e o mais precioso do que ouro. Observando que a salvação é mais importante. O aspecto da carta, Pedro vai destacar santificação, suportar agravo, alegrar-se nas aflições. Alegrar nas aflições é difícil, né? Saber que Deus nos fortalece. Vou botar um pouquinho. Primeira João, 2 João. Primeira carta de João adverte sobre falsos ensinos que negavam a encarnação de Cristo. Inclusive, em um dos textos, João ele destaca que o Espírito que fala que Cristo não veio em carne seria uma das características de um falso mestre, porque nega a encarnação de Cristo. E na época também havia algumas doutrinas, heresias gnósticas. O que é gnósticas, né? É aquele indivíduo com a característica que ele não crê na totalidade em Deus, em Cristo, mas ele segue outras filosofias. O agnóstico, ele fica meio em cima do muro, e o gnóstico vai mais sendo, como eu posso dizer, mais simpatizante com a doutrina do ateísmo, do próprio ateísmo. O ateísmo acaba se tornando também uma religião. Apesar de afirmar que não crê em Deus, não crê em nada, mas no final das contas tem sempre alguma crença permeando esse modo de vida. João ele vai explicar que o salvo em Cristo ele deve permanecer em comunidade, né? E se afastando de práticas pecaminosas, dentro desse ambiente de comunidade, amar uns aos outros, e assim vence o mundo por meio da fé. As cartas ainda falam. Aí a gente fez um resumo para a gente fechar o terceiro tópico, falar de justificação, santificação, glorificação. O que é cada um desses componentes, dessas características. A justificação é a doutrina que ensina que nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. A santificação é a doutrina que ensina que podemos mortificar nosso desejo, sabendo que o Espírito é que nos dá a força. Somos dependentes totalmente dele. Glorificação
A doutrina que ensina que a transformação dos nossos corpos na plenitude será semelhante, né? Semelhante ao de Cristo em revelação à transformação, ao plano original. Quando formos glorificados, glorificado aqui é no sentido de corpo transformado, tá? Sabendo que o único glorificado realmente é Cristo. Cristo, ele é a primícia dos que dormem e o que ressuscitou e vive eternamente. A gente resume assim essa lição, aprendendo que as cartas ainda falam que a história da igreja em relação ao Cristo vivo nos traz esperança, estamos no caminho certo. A gente precisa guardar a fé e continuar perseverando, tá bom? A gente vai fazer a aula de número 13, se assim Deus nos permitir.